Pessoal, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir essa palestra, vai ficar gravada. Eu queria agradecer o pessoal que está ao vivo, o tempo de vocês no final de semana. E vamos lá, eu queria hoje falar um pouquinho de segurança para vocês, né? Meu nome é Carolina, para quem não me conhece, obviamente não sou uma pessoa famosa para vocês me conhecerem, e eu sou diretora de vendas para a Aqua na América Latina. Então, eu tenho certeza que muitos já devem estar pensando que vai ser mais um pitch comercial, pitch de produto, obviamente que não é, nem poderia, mas eu vou falar de um tema bastante interessante que é segurança. E segurança é um tema que traz, dá até um frio na espinha do desenvolvedor, né? Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês tirarem proveito de automação para poder trazer segurança. Não vou falar de produto, e vamos lá, se tiverem algumas perguntas, depois vocês vão mandando, a gente vai respondendo aí conforme o tempo permitir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento seguro, né? A gente tá na moda, né? Todo mundo falando de cloud, desenvolvimento. Eu vejo que tem um boom na área de desenvolvimento, né? E infelizmente, né, nos eventos virtuais é muito ruim porque eu não consigo falar, pessoal, levanta a mão quem é desenvolvedor para saber quem está aqui, para poder saber se eu posso fazer piada com desenvolvedor. Não sei se temos muitos aqui assistindo, mas vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento seguro, né, quando a gente fala antes de um commit de um código, antes de um commit de uma imagem, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês parassem para pensar se vocês estão fazendo tudo isso, né? O que é tudo isso? São processos de segurança ou são checagens de boas práticas para garantir que você tem um código seguro. E a gente sabe que um código tem que ser seguro para que sua aplicação seja segura ali quando ela estiver em produção, e aí N problemas de segurança você pode evitar. E aqui são recomendações, né, do SANS. Eu vou falar mais desse pôster do SANS, né, que eles têm para várias tecnologias, mas são várias recomendações de segurança para você fazer no pré-commit. E todo mundo pensa que segurança é complicado, segurança é caro, né? Eu estou falando aqui de processos de modelagem e não necessariamente de investimento, né? Principalmente de investimento de tempo que você precisa ter. E eu fico pensando, será que vocês, desenvolvedores, fazem esse tipo de checagem? Será que as empresas que vocês trabalham fazem esse tipo de checagem? Será que o time de segurança tem visibilidade que o time de desenvolvimento faz checagem de segurança desse código? Então, a resposta, obviamente, é não, né? Ninguém faz. Não é que ninguém, mas o desenvolvedor ele é avesso à segurança, né? E é aí que veio o grande motivador dessa palestra. Eu costumo deixar para falar de mim, quem sou eu, de onde eu vim, o que eu faço, mas para o final, porque o tema aqui não é falar de mim, não é uma palestra biográfica, mas complementando o que eu falei na abertura, né? Minha função, minha responsabilidade é vendas. E eu fiquei pensando, falei, poxa, num evento tão técnico, né? Que conteúdo que eu posso trazer, sendo que eu sou acostumada a diariamente fazer pitch comercial para os meus clientes. Eu vim da área de segurança da informação, e na área de segurança da informação eu vi que, claro, as pessoas com as quais eu interagia, elas respiravam segurança, eu participava só de evento de segurança, eu só lia artigos sobre segurança. E agora, trabalhando com cloud, que é o foco da Aqua, né, a empresa que eu represento, que trabalha com segurança de cloud native, eu comecei a ter muito contato com desenvolvedores, obviamente, porque é o time que trabalha com cloud, com digital, com transformação digital. E eu vejo que, assim como na área de segurança a galera não entendia nada de desenvolvimento, a galera de desenvolvimento não quer saber de segurança. Eles é um time avesso, porque segurança sempre foi o que impede, o que bloqueia, o que consome processamento e compromete desempenho. Então, eu falei, peraí, se na área de segurança a galera não entendia nada de dev, não quer dizer que o pessoal de dev não entenda de segurança, mas o pessoal de dev tem sim um preconceito com segurança, eu tenho notado isso, e é aí que eu vim trazer um pouquinho de tentar trazer uma mensagem conciliadora para vocês, desenvolvedores, poderem se dar bem com o pessoal de segurança da sua empresa e, obviamente, oferecer para eles, né, em troca, algumas coisas que, no caso, é a automação que ocorre aqui do nosso bate-papo. E já terminando a nossa
nossa lenga-lenga aqui, eu não quero tomar muito tempo na introdução, mas essa é uma pesquisa da Sonatype, não sei se vocês conhecem, do ano passado. É um relatório bastante divertido, eu recomendo que vocês procurem, que vocês baixem, dêem uma lida. É bem bacana, sobre a comunidade de dev. E eles falam, né, que a evolução desse relatório de 2018, 19 e 20, né, que os desenvolvedores, eles sabem que segurança é importante, mas eles não têm tempo para gastar com isso. Então, assim, foi o argumento mais absurdo que eu já vi. E, justamente, se não tem tempo, não vamos gastar tempo, vamos automatizar. Segurança pode e deve ser automatizada. Então, agora vamos só contextualizar todo mundo aqui na mesma página e falar, né, como que era um ambiente tradicional de desenvolvimento. Eu tinha meu time de desenvolvimento, que desenvolvia um software, né, aquela galera desenvolvendo lá na software house, desenvolvendo uma aplicação. Eu tinha o meu time de operação, que provisionavam os servidores, né, que fossem necessários, eu fazia o deploy, né. Quando eu fazia o deploy, eu sabia mais ou menos onde estava rodando a minha aplicação, qual servidor, qual máquina virtual. Eu podia, inclusive, fisicamente chegar nesse servidor e arrancar o cabo de rede. Eu sabia onde ele estava, né? E aí depois vinha o pessoal de segurança, depois que estava tudo funcionando redondinho, vinha o pessoal de segurança, fazia checagem, aplicava política de firewall, política de IPS, IDS, e, obviamente, aplicavam patches, né? Então, era assim como funcionava meu ambiente tradicional. E a gente sabe que no mundo de hoje não é bem assim, né? A gente está falando toda hora de DevOps, vou chegar lá. Então, antigamente, a gente fazia a aplicação mais ou menos como a gente faz um terno, né? Então, você tinha aquela visibilidade do todo, uma costureira fazia, né, o terno inteiro, e acontecia dele chegar no final, na última prova, eu preciso apertar aqui, eu preciso apertar ali, eu preciso fazer não sei o quê. E ele voltava para o início, e eu conseguia fazer os ajustes depois, né? Só que, assim, deu um problema na manga do meu terno, do meu paletó, eu não mando só a manga para arrumar, eu tenho que mandar o terno inteiro para ser arrumado. Então, era um processo mais complicado, né? Então, eu não conseguia fazer uma linha de produção de terno nesse conceito aí que eu tô falando de você tratar cada paletó, né, levar de volta para a costureira. Era mais ou menos moroso igual. E aí, o que acontece, né? Vem o Gartner e nos diz, Gartner, vocês devem conhecer essa empresa de pesquisa, que a transformação digital, né, ela é uma realidade, a gente tem acompanhado isso dia a dia, as empresas migrando para a nuvem cada vez mais, ou empresas que já nascem na nuvem, e diz que até final de 22, mais de 75% das empresas vão estar trabalhando com aplicações containerizadas. E que está relacionado totalmente a aplicações nativas de nuvem, que são aplicações que trabalham com microserviços, perdão, que trabalham com o conceito de desenvolvimento ágil, né, DevOps, esteira de desenvolvimento, né, o CI/CD, trabalham com containers, são orquestradas e nasceram para trabalhar em nuvem. A gente está falando de componentes extremamente menores, bastante distribuídos, e essa é a nova realidade, né? Então, vejam que eu falei coisas que não se falavam antes, né? Que era muita automação, componentes distribuídos, e aí vem, né? Esse meme eu acho genial, porque ele resume muito esse mundo agora do DevOps, né? Que errar é humano e propagar o erro em todos os servidores de forma automática é DevOps. Então, aí vem o problema, né? Carolina vem e fala que agora todo mundo está trabalhando de forma automática e orquestrada, e microserviço, mas aí se eu falo de automação e automatizo o problema, ferrou, né? É mais ou menos isso. Aqui só para complementar a continuação da conversa, né? Que uma pessoa pergunta, mas o que é DevOps? Eu não fui ler ainda sobre isso, né? Você pode me explicar? Aí outro colega fala assim, é o cara de infra que sabe fazer script, né? Então o script, a gente sabe que se rodar o script errado, o estrago está feito. Então, dando continuidade, que vamos voltar a falar sério de novo, quando a gente fala de novas arquiteturas e novas tecnologias, obviamente que a gente vai estar falando de novas ameaças. E para novas ameaças, a gente não pode fazer segurança da mesma forma, a gente tem que fazer segurança de uma forma diferente. Então, a gente está tendo ataques hoje que a gente não tinha um tempo atrás. Então, a gente fala muito hoje de cadeia de suprimentos, porque você reutiliza código, então eu tenho que garantir não só que o meu código esteja seguro, mas o código que eu peguei emprestado também esteja seguro. Eu tenho que garantir que o meu Kubernetes esteja seguro. Até uns 5 anos atrás, ninguém falava de Kubernetes, ninguém falava de Docker, ninguém falava de container. Então, são ataques novos. Eu não posso simplesmente falar
Perdão, não posso simplesmente trazer a segurança tradicional que eu tinha no meu ambiente para esse mundo, né? Aí, bom, buguei, né? Você vem, me fala que a gente está todo mundo indo para uma nova forma de fazer arquitetura, que não tem solução de segurança para isso, ou que é tudo muito novo, novas ameaças. Por que eu não fiquei do jeito que estava, né? Porque não vai ficar do jeito que está, né? Quando existe uma grande ruptura tecnológica e que traz benefícios, e aqui a gente podia ficar discursando horas e horas sobre os benefícios de trabalhar com esse tipo de aplicação, não dá para voltar atrás. E principalmente esse tipo de aplicação para nuvem, você tem a capacidade de otimizar recursos computacionais, recursos financeiros, né, investimento de infraestrutura muito mais. Você tem uma elasticidade muito maior. Imagina as empresas de e-commerce, por exemplo, poderem crescer e pagar pelo consumo numa Black Friday, num Dia das Mães, num Natal, né, que é um consumo super alto da infraestrutura, e no resto do ano, quando não tem tanto volume de vendas, pagar por uma estrutura pequenininha. Isso só é possível com essa nova forma de fazer a aplicação. E então a gente vai ter que dar um jeito de se adequar a esse novo mundo. Então, veio para ficar, e é aí que a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, se otimizar o erro é DevOps, né, vamos então otimizar de uma forma que não seja um erro, né, vamos tentar otimizar a segurança. Então, falei para vocês como que era o ambiente tradicional, como que é esse ambiente agora, né, visto de 30 mil pés de altura. Eu tenho meu desenvolvimento, assim como eu tinha antes, né, que vai desenvolver as imagens. Dessas imagens, eu vou depois fazer os meus containers, no caso, ou funções, né, aí você tem vários tipos de workloads. E eu não tenho mais o time de operação que vai provisionar o servidor. Eu tenho uma solução de orquestração que vai dizer para onde vai cada uma dessas imagens, ou cada um desses containers, né? Onde eles vão rodar, onde eles vão ser executados. Eu não sei mais onde eles ficam. Eu não tenho visibilidade, quer dizer, eu até posso ter visibilidade, mas eu perco mais o controle de onde está sendo executadas essas aplicações, ou essas imagens, ou esses containers. Às vezes eles estão sendo executados em data centers diferentes, em clouds diferentes. Então essa é a nova forma de fazer aplicação. E aí vem segurança. O que segurança faz depois da aplicação implementada? Nada. Segurança não tem como fazer nada. Você não consegue aplicar um patch ou aplicar uma regra de segurança da mesma forma que você aplicava. A gente está falando agora de microserviços, de containers. A gente está falando de dezenas de imagens, isso no ambiente normal, tá? Um ambiente médio. Porque para grandes aplicações você pode ter centenas de imagens, se não mais que isso, né? Então você tem dezenas de imagens, você vai ter centenas de containers, é uma quantidade muito grande, né? Muito maior de containers, porque de uma imagem você pode ter vários containers, e você vai ter um tempo de vida de cada container aproximado de 2 dias e meio. Tem container que nasce, fica lá um tempo, tem container que nasce, executa uma única tarefa e morre. Então, como que eu vou aplicar um patch numa unidade computacional tão volátil? Como que eu vou criar regras de firewall de comunicação onde eu tenho unidades computacionais com endereçamento IP tão dinâmico e tão volátil? Como que eu vou criar uma regra baseada em IP e porta ali? Não existe. Então, lembra do que eu falei? Eu preciso de novas técnicas de segurança para proteger esse ambiente. Então, vocês estão vendo já que o ambiente está, né, o problema está feito. Então, se eu não posso aplicar um patch, né, fazer gestão de patch no meu container, eu tenho que fazer de alguma outra forma essa segurança, né? Como é que a gente faz? Galera, patch em container é só assim. Sabe container que vem da China, com aquele monte de importado e eletrônico que você comprou? Existe solução para colocar patch em container, porque um container custa muito caro. Dá para você consertá-lo, né, fazer um reparo se for necessário. Obviamente que no mundo de DevOps, no mundo de cloud de desenvolvimento, você não vai aplicar patch em container, né? Aí você pensa, lascou, porque não tenho o que fazer, eu vou ficar com o meu ambiente inseguro, entrega para Deus. Não é assim. Então, lembra, no comecinho eu mostrei, né, alguns controles recomendados pelo SANS, perguntei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, se alguns daqueles controles vocês executam, que é um controle que está aqui
aqui em cima, no pré-commit, no canto superior à direita, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas enfim. E tem várias outras recomendações do SANS para aplicações de nuvem que você pode fazer, né? E aqui embaixo, ele recomenda, né, como você criar um programa seguro de DevOps, né, um programa de DevSecOps, então você colocar segurança dentro desse processo de Continuous Integration, Continuous Delivery, e também ele fala muito do conceito de Shift Left. E se você ler esse post, que eu vou deixar o link para todo mundo aqui depois, você vai perceber duas coisas, né, que eu quero comentar com vocês. Automação, que é o objetivo aqui que eu vim falar para vocês, e Shift Left. Porque é justamente o que você vai ter que usar ao seu favor para esse tipo de aplicação, para você poder proteger as suas imagens, proteger seu pipeline e não ficar à mercê de um ambiente que você não aplica patch, porque não vai aplicar mesmo. Então, quando a gente fala de automação, a gente tem que pensar, né, na esteira de desenvolvimento, ou CI/CD, a gente tem que pensar numa linha de produção. Então, pensa lá naquela linha de produção automobilística, que todo mundo já viu, lá toda montadora tem. Então, cada estação, né, vai montando um pedacinho do carro, ou vai fazendo alguma coisa no carro. Então, imagina que você tem uma checagem de pintura. Quer dizer, você tem uma estação que vai pintar o carro. Ele pintou o carro de, sei lá, de vermelho, e em algum momento você tem que ver que essa tinta está seca para poder migrar para outra estação. Então, imagina que eu faço isso no final do processo. Vai dar ruim, porque alguns carros eu vou tacar tinta seca, outros não, eu posso manchar essa tinta, aí imagina que eu faço alguma coisa com uma tinta molhada, aí eu percebo só no final, não, eu tenho que checagens de controles de qualidade, eu tenho que cada vez jogar mais, né, para o início, para que as coisas já saiam certas, para não ter problema. Porque a gente sabe o quanto dá problema se um carro sair de uma esteira, de uma linha de montagem com problema, né? Então, quanto antes eu corrigir, melhor. E não é à toa que uma esteira dessa, que é extremamente computadorizada, totalmente drivada para redução de risco, quantos recalls de carro a gente já viu? Eu tinha uma tela aqui com várias imagens de recall, acabei tirando para reduzir um pouco a apresentação, mas assim, eu não posso simplesmente cuspir um monte de carro no mercado e falar, deixa eu ver o que tem de erro, e vamos corrigir. Não, tem que jogar lá para trás, para o início do processo. É isso que a gente fala de shift left. Trazer para o início o mais cedo possível. E para a gente ter uma visão mais real, né? Agora a gente fala muito de vacina, é o tema do momento, e todo mundo interessado no processo de vacinação. Vamos pensar numa linha de produção, né, que a gente agora conhece bem, mas até outro dia não conhecia muito, que é o processo de produção de vacina. Né? Imagina que vem o IFA da China, a gente está vendo muito essa discussão que tem que vir importado, tal. Chega o IFA da China, eu passo por todo o processo de produção de uma vacina que vocês estão vendo aí. É uma imagem da Fiocruz, isso daí. Então, tem toda a transformação da vacina, a preparação, a rotulagem dos vidrinhos, aí você tem que embalar, congelar, ou resfriar, e levar para transporte. Imagina que chega um lote de 1 milhão de vacinas, sei lá, no estado de São Paulo, que eles descobriram que o IFA não estava muito bom. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de uma esteira de desenvolvimento. Eu não posso simplesmente correr o risco que o meu produto final esteja ruim. Eu tenho que trazer todo o controle e qualidade para o início dessa esteira, o início dessa produção, que é, no caso, garantir que o IFA não tenha problema nenhum, para que a vacina, por mais que os erros aconteçam, e pode dar um lote de vacina que esteja ruim, ou uma outra vacina que esteja ruim, eu preciso garantir o mínimo possível de erro, jogar tudo para o início do processo. Quando a gente fala de esteira de desenvolvimento, é a mesma coisa. Eu gosto de dar esses exemplos lúdicos, né, porque até por trabalhar com vendas, eu preciso trazer alguns eventos da vida real para o nosso cliente entender. E, obviamente, que muita gente de segurança com a qual eu interajo não entende muito de esteira de desenvolvimento. A gente tem que enfiar na cabeça deles de uma forma fácil, assim como foi para mim aprender. Então, vamos lá. A gente já entendeu que o conceito é trazer segurança para o lado esquerdo, que a gente fala, né, o quanto antes no processo. E aí, como que a gente faz para automatizar? Vamos pensar, então, no gerenciamento de patch, né? Nível 1, nível inicial. Aqui está a minha esteira.
eu tenho todas as fases da minha esteira, que começa no planejamento, codificação, build, né, quando essa imagem vai ser aprovada, aí eu tenho, né, eu vou ter o delivery dessa imagem, enfim, isso tudo vai e volta, né? Aí eu vou corrigindo os erros, conforme eu vou corrigindo e melhorando a minha imagem, eu vou matando os containers que estão em produção e cuspindo container com a imagem nova. Então é um processo automatizado. E lembra que eu falei, são dezenas ou centenas de imagens que vão virar centenas ou milhares de containers. Então, isso tem que ser feito de forma automatizada. E assim como uma linha de montagem automobilística, se eu tiver um processo ruim, mal feito lá no início, vai impactar toda a minha linha de produção e pode ser que chegue um lote de carro zero, tudo que eu vou ter que fazer recall. E vai custar caro fazer esse recall, porque quem paga é a concessionária. Só que quem vai pagar numa esteira dessa é a aplicação que vai estar insegura, a empresa que vai sofrer ataque, é o usuário que vai ter sua informação vazada ou vai ter uma transação sequestrada, enfim. Aí a gente pode também listar um zilhão aqui de problemas que a gente pode ter numa aplicação que esteja vulnerável. Então, como que a gente pode automatizar o processo de patch, né, entre aspas, nível 1? Opa. Vamos lá. Então, quando eu tenho na minha esteira, na hora do build, a hora que essa imagem ela vai ser real e vai ser apresentada para o mundo antes dela ser um container, aí eu espeto um scan de vulnerabilidades de imagem. Eu não posso pensar em segurança depois, no final do processo, porque é mais ou menos como a vacina, pode ser tarde. Quando eu falo de um carro, eu ainda tenho um custo financeiro e logístico para poder fazer um recall. Quando eu falo de uma vacina, eu estou falando da saúde de milhões de pessoas, e a gente está vendo o quanto é crítico isso, né? Não pode ter erro. Então, vamos espetar no pipeline, assim como eu espeto checagens de testes, por exemplo, de código, eu vou espetar também um scan de vulnerabilidade. Opa! Eu vou encontrar as vulnerabilidades e vou fazer um rebuild dessas imagens, ou seja, eu encontrei a vulnerabilidade, corrijo, faço um rebuild dessas imagens, né, aplico esses patches lá atrás, quando essa aplicação ainda é uma imagem, um pedaço de código, e obviamente que se tiver algum container em produção com essa imagem que eu encontrei vulnerabilidades, eu faço a substituição. E obviamente que falando de centenas de unidades, eu preciso do meu orquestrador para fazer isso. Então, de novo, ó, o orquestrador vai e provisiona essas imagens todas de forma automatizada. Até aí parece muito simples, porque quem trabalha com CI/CD já está acostumado a espetar na esteira vários pontos de controle, assim como numa esteira de produção automobilística. Então, vamos lá para o nível 2, né? Próximo passo, sempre utilizando ou tirando proveito da automação. Espetei o meu scan de vulnerabilidade, fiz o rebuild das imagens que precisaram ser corrigidas, eu fiz a substituição dos containers que estavam em produção, estavam sendo executados, estavam vulneráveis, né? Que eu descobri, ou seja, o container já está aqui em risco, já está lá no final da esteira em risco. Mas se eu descobrir que deu um problema lá atrás, eu falo, putz, mato o container e nasce o outro, tá? Então não quer dizer que eu não colocar o processo de checagem no início da esteira não quer dizer que o container que está lá em produção está seguro. Não está. Eu preciso matar e nascer de novo. Então, próximo passo que eu posso agregar também na minha esteira é um controle de admissão. Ou seja, não deixar com que imagens vulneráveis sejam implementadas, sejam deployadas, né, no português, numa tradução bem horrorosa, eu posso controlar que elas não sejam utilizadas. Qual que é o risco disso? Eu posso parar minha aplicação, obviamente, mas aí a ideia é eu criar regras, né, torniquetes ali, subir ou descer a barra de acordo com a criticidade da minha aplicação e dizer que de eu não aceito, por exemplo, mais do que X vulnerabilidades críticas. E aí eu posso não fazer o deploy de uma vulnerabilidade, de uma imagem que tenha muitas vulnerabilidades. E obviamente que eu vou parar minha aplicação, vou parar meu negócio, mas também eu não vou colocar meu negócio escancarado, né, na internet, por exemplo, cheio de risco para todo mundo vir atacar. Então, as imagens já estão, né, eu consegui endereçar esse problema. Obviamente que não é a panaceia para todos os seus problemas, eu estou falando algumas dicas aqui que você pode tirar proveito da automação. E aqui vamos falar de um outro problema, né? Eu mencionei brevemente a reutilização de código, né? Porque nesse mundo nada se cria, tudo se copia, então por que eu vou criar do zero alguns códigos? Sei lá, eu preciso de uma solução de um balanceador de carga, por que eu vou criar o meu se eu posso simplesmente utilizar
uma imagem existente e readequá-la ou reaproveitá-la. Então, existe um repositório, né, do Docker com mais de 4 milhões de imagens e que muita gente utiliza essas imagens e de forma automatizada, né? Espeta também lá no Docker e vai trazendo imagem, vai buildando, vai jogando em produção sem checagem nenhuma. Acontece que uma empresa fez uma pesquisa nessas 4 milhões de imagens e mais de 6.500, quer dizer, quase 6.500, perdão, imagens encontradas nesse conjunto de 4 milhões possuíam criptomineradores. O que isso quer dizer? É uma imagem que está vulnerável, que eu, desenvolvedor ou desenvolvedora, eu vou reutilizar esse código que está lá disponível, vou trazer para o meu ambiente, eu vou utilizar na minha aplicação, eu vou dar um deploy na minha aplicação com uma vulnerabilidade, e essa imagem pode ser uma ameaça que vai começar a minerar Bitcoin, por exemplo, ou alguma criptomoeda no meu ambiente. Ah, mas talvez não vá roubar informação. Tudo bem, não vai roubar dado nenhum, mas vai roubar recurso, que é tão crítico quanto um dado. Porque a fatura vai chegar no final do mês. Então, é comum esse ataque de roubo de recursos está cada vez mais comum, e a preocupação do administrador de cloud não é só o roubo de informação, é também o roubo de recursos. Então, tem isso, né? Existia esses criptomineradores. Em somente 1/5 dessas imagens não foram encontradas vulnerabilidades conhecidas. Ou seja, 1/5 dessas imagens, elas passariam desapercebido. Ou seja, 1/5 dessas 6.500 imagens, elas no scan de vulnerabilidade, elas passariam ilesas, e mesmo assim eu instalaria um criptominerador no meu ambiente. Fantástico, né? Então, o que isso quer dizer? Né? Pô, acabei de dar uma solução e agora vem com um problema que nega tudo que eu acabei de falar. Não, calma. A scan de vulnerabilidade é necessário. A diferença é que agora você precisa de uma nova abordagem, né? Fazer um scan dinâmico de imagens. Já vou falar sobre isso, só concluindo aqui que o CTO da Prevasio falou, que de muitas imagens, encontraram muitas imagens maliciosas e que sob uma análise estática, que é uma análise de vulnerabilidade tradicional, não continham malware. Elas passariam no meu controle de admissão, seriam deployadas com um criptominerador. Então, que a forma de detectar é fazendo uma análise dessas imagens em runtime. Ou seja, é a mesma coisa que eu descobri que uma vacina não está funcionando depois que eu apliquei numa galera. Não é legal fazer isso. E quando a gente fala de aplicação, o conceito, né, é mais ou menos o mesmo. Então, como que eu posso fazer uma análise dinâmica dessas imagens? Já vou comentar sobre isso. Mas só para ilustrar, aqui é um outro artigo de uma outra empresa falando de outras coisas, e a pessoa diz exatamente, né, o mesmo tema, que a imagem na sua forma original não tem nenhum binário malicioso, mas em tempo de execução, que é no runtime, ela é programada para baixar um malware. Então, o que acontece? A imagem, às vezes, ela passa ilesa, mas ela, em momento de execução, ela baixa um conteúdo que instalado no seu ambiente é malicioso. Então, como fazer isso? Né? Vamos, então, agora para o nível 3, né, nível hard aqui, de scan de vulnerabilidade. Então, de novo, utilizando a automação, eu preciso espetar controles de segurança no seu pipeline. Então, de novo, scan de vulnerabilidade, scan de vulnerabilidade estática, que é o que eu vinha fazendo até então, e scan dinâmico de vulnerabilidade. O que é isso? Eu executar em fase de build, em tempo de build, uma análise dinâmica. Eu simular o runtime em análise dinâmica. E quem ainda não entendeu o que é isso, é o tal do sandbox. Eu tenho uma caixa de areia para simular o ambiente de produção, rodar essa imagem como se fosse um ambiente de produção e analisar o comportamento dessa imagem. Então, assim, é um conceito que você precisa trazer para o seu ambiente. Eu desconheço quem faça isso de forma gratuita, mas você tem seus recursos aí de fazer manualmente ou buscar uma solução corporativa. Mas é extremamente crítico que você saiba o comportamento de uma imagem em tempo de execução também. Se você não conseguir trazer para o build, precisa tomar um extremo cuidado e aí começar a monitorar o que está acontecendo em runtime, porque pode ser que alguma coisa errada aconteça em runtime, mesmo que você tenha feito SAST, DAST, análise de vulnerabilidade, como eu estou comentando, o runtime ele não pode ser esquecido. E aí você segue para o mesmo caminho, né?
faz o patch, rebuild das imagens, substitui os containers, faz o controle de admissão. Então, obviamente que eu estou falando aqui, eu estou mencionando 2 controles relativamente simples, né? Para você tirar proveito da automação, uma vez que são controles que você pode espetar no seu pipeline, e toda vez que uma imagem ela passar pela fase do build, ela é checada e ela vai ou não ser aprovada e vai ficar lá no seu registro. Então, quando a gente fala de automação, né, lá no início, eu quis deixar bem claro que a automação, quando mal feita, ela é perigosa. Então, imagina que eu tenho uma imagem que tem uma vulnerabilidade crítica e eu faço o deploy dessa imagem e o meu orquestrador, devido a uma demanda da minha aplicação, faz um auto-scaling e eu cresço amplamente, eu estou aumentando minha superfície de ataque, assim, tremendamente e de forma descontrolada, porque o auto-scaling é uma vantagem desse tipo de aplicação, e obviamente que se eu tiver com problema, vai ser um grande problema e um auto-scaling do meu problema, né? Aquele meme, apesar de ser uma piada, ele tem toda a razão de você falar de automatizar o problema. Então, é uma forma de fazer aplicação, uma forma computacional que veio para ficar, tá? E aqui eu estou falando, comentei um milímetrozinho ali de controle de segurança que você pode fazer na sua aplicação, no seu pipeline, justamente no seu build. E assim, o salto de maturidade da sua aplicação quando você faz isso é enorme. E para minha surpresa, quando eu comecei, que eu vim para esse mercado, né, e vindo de segurança, o pessoal é um pouco mais neurótico, eu falei, mas isso é o mínimo que todo mundo faz. Não faz. Eu digo mais, tem empresa grande que são extremamente maduras em segurança para algumas coisas e bastante imaturas quando a gente fala de aplicação de nuvem. Existe aquela falsa sensação de segurança eu estou em nuvem, eu estou no computador dos outros, eu estou lá na AWS, na Azure, na Google, que seja. A segurança, eles que são responsáveis. Não, a segurança, existe uma responsabilidade compartilhada. Então, grande parte dessa responsabilidade é sua, né, cliente, consumidor de nuvem, e, obviamente, sua, desenvolvedor, responsável por essas aplicações. Então, essa já é uma forma de você começar a se dar bem com o seu gestor de segurança, seu CISO, né? Ofereça, fala, cara, eu tenho automação, tudo que eu faço é automatizado, vamos automatizar a segurança, vocês vão conseguir chegar no meio termo aí. Segurança, ela é um catalisador, ela não é um bloqueador. Eu gosto muito daquele exemplo clichê, eu sei que é um clichê, mas quem nunca ouviu pode começar a repetir por aí, faz muito sentido, que segurança é como o freio do carro. Hoje a gente consegue correr em grandes velocidades porque a gente tem bons freios, né? Então o freio do carro não é feito para a gente frear, para a gente parar, é feito para a gente poder correr. Mesma coisa, a segurança é um catalisador. Então, como eu falei, é só o início. Existem muitas e muitas outras funcionalidades que você pode pensar, muitos outros controles que você pode trazer para o seu ambiente. Muitos desses controles você pode fazer de forma manual, muitos desses controles você pode fazer com solução open source. Então, assim, segurança também é tido como muito caro. Segurança não precisa ser caro. Segurança tem que ser só muito bem pensada e planejada. Existem coisas simples que não custam nada e as pessoas não fazem. Até pensar em utilização de uma senha com um caractere especial, uma senha mais forte, ou rotacionar essas credenciais, utilizar um multifator de autenticação, fazer um privilégio, o mínimo privilégio possível. Então, assim, eu estou falando de conceitos de segurança básicos, né? Então, a gente não precisa falar de segurança de runtime automatizada, microsegmentação, virtual patching para containers. Eu estou falando básico e isso não é feito e dá para ser feito, mas saiba que segurança é um mundo, nesse mundo de cloud, e está crescendo cada vez mais. E, obviamente, quando você pensar em desenvolver alguma estratégia, algum planejamento de segurança, pense que hoje você pode ter um ambiente pequenininho, que você trata ali manualmente, funciona muito bem, só você cuida de segurança e está muito bem, obrigado. Mas as aplicações em nuvem, elas tendem a crescer muito rapidamente, porque a tecnologia assim permite. Então, você sempre tem que pensar em soluções ou estratégias que atendam ao modelo multi-cloud e atendam ao modelo também multi-workload, porque as empresas hoje, cada vez mais, elas estão utilizando metade da aplicação numa nuvem, metade na outra, metade on-premise, né, outra parte em on-premise, e também
eu tenho algumas funcionalidades que eu utilizo container, outra que eu utilizo serverless, né, funções, outra parte da minha aplicação que eu trabalho com máquinas virtuais. Então, para cada tipo de função que você precisa, você trabalha com um tipo de workload diferente. Então, é importante pensar nesse tipo de abordagem mais ampla. E aí, acabei de falar de open source, então só para concluir, obviamente que um vendedor não consegue ficar sem falar de produto, né? Meu pitch comercial vai aqui então para vocês como algumas dicas de soluções open source grátis, muitas que você pode espetar também no seu pipeline aí para trazer mais segurança para o seu ambiente. Então, o primeiro deles, que é, voltando aqui, o Triv, que é um scan de vulnerabilidade mantido pela Aqua, ele é premiado, amplamente utilizado, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar do Triv, já utilizam o Triv, então ele é totalmente integrado à sua solução de CI/CD, você pode utilizar para fazer o scan dessas suas imagens. O Kubebench é uma solução que vai fazer checagem do Sysbenchmark no seu ambiente Kubernetes. Sysbenchmark, para quem não sabe, é um framework de boas práticas. Então, eu tenho o Sysbenchmark para vários tipos de serviços e tecnologias, e essas recomendações são páginas e páginas de orientações e recomendações que, obviamente, se você puder automatizar, de novo, a automação, você consegue fazer isso de forma muito mais simples. E aqui eu tenho uma opção open source para vocês testarem seus ambientes Kubernetes. Existe uma solução também open source para Kubernetes, que é o KubeHunter, que é uma solução de pen test para Kubernetes. Então, aí eu vou encontrar as vulnerabilidades no seu cluster, na sua infraestrutura, no seu orquestrador, e vou dizer que estaria ali vulnerável a uma exploração, a um ataque. Então, mais uma aplicação de testagem automatizada para o seu ambiente. E por último, que eu vou apresentar, porque existem outros tantos projetos open source lá no GitHub ou no próprio site da Aqua que vocês podem baixar, testar e depois, se precisar de ajuda, pode falar com a gente aqui também. E que é o Cloudsploit, essa última dica, que é uma solução que vai fazer uma checagem automatizada da postura da sua nuvem pública. Então, o Sysbenchmark que eu comentei para Kubernetes, eu vou rodar para vários outros serviços de nuvem que você pode ter habilitado, e vou dizer, olha, aqui você não usou criptografia, aqui você não usou multifator de autenticação, aqui tem um serviço aberto que não deveria. Então, é bem legal para você tirar uma foto do seu ambiente. São ferramentas bem bacanas, bem amigáveis, e não só esses, tem outros tantos ali que vocês podem baixar, integrar na sua esteira, e enfim, aproveitar. Eu vou deixar esse QR Code, que é para vocês testarem grátis, né, essa questão da postura de nuvem que eu comentei, fazer scan de vulnerabilidade, fazer scan dinâmico de vulnerabilidade. Infelizmente, eu não tenho open source para oferecer, mas eu tenho 15 dias para vocês testarem. Então, dá para ter uma ideia de como está o ambiente de vocês, como que vocês estão tratando a segurança das imagens de vocês. E vou deixar também algumas referências, né? O pôster que eu comentei da SANS, que é bem legal, e não só esse de Cloud Security, mas tem outros tantos que o legal mesmo é imprimir aquele A1, sei lá, aquele banner grande, enquadrar, além de decorativo, é informativo. Se vocês estão vendo alguma similaridade com alguma coisa que vocês já ouviram da Liz Rice, tem sim. Eu usei bastante coisa dessa apresentação dela, que eu compartilho com vocês, sobre orquestração de aplicações Cloud Native, né, e justamente tirar proveito. E aqui eu deixo o link dos projetos open source da Aqua, caso vocês tenham interesse e queiram baixar, queiram testar. E assim, como mensagem para todos, né, eu deixo que a gente pensa sempre em continuous integration, continuous delivery. Eu acho importante a gente pensar em continuous security. Parece propaganda, né? Uma frase marqueteira, mas é bem isso. As aplicações em nuvem, elas vieram para ficar, as aplicações orquestradas vieram para ficar, elas trazem muitos benefícios, e elas têm um poder de crescimento enorme, e que tudo que a gente não consegue controlar e cresce de forma desordenada é um problema para todo mundo. Então, vamos tirar proveito dessa automação, em vez de sair por aí cuspindo aplicação, cuspindo container de forma desgovernada. O máximo de controle que vocês puderem espetar no seu pipeline, façam isso.
Deixo aí meus contatos. Quem quiser, Twitter, Instagram, LinkedIn, @Carol Bosi em todas as redes sociais. Fiquem à vontade para tirar dúvida, entrar em contato, mandar dicas. Quiser alguma ajuda para testar os softwares que eu listei, né, open source, fiquem à vontade. E eu agradeço muito a atenção de todos, o tempo de todos, e até a próxima, então. Obrigada. Carol, sensacional. Obrigado aí pelo teu tempo. Eu vou aproveitar que a gente está finalizando aqui e eu acho que tu tocou num ponto que é sensacional, que é os projetos open source. A gente está num evento aqui de comunidade, né? A gente, inclusive, não programou isso, mas a gente está num evento falando sobre comunidade, né? O Anquises falou durante o evento sobre a importância da comunidade no auxílio de educação e capacitação das pessoas, né, na área de segurança, né? A Divina vai falar sobre CTF, como isso ajudou também no processo de estudo dela, né? E eu acho que a comunidade ela pode contribuir muito com esses projetos open source. Eu me tornei um defensor de projetos, né? Fiquei super feliz em ver tanto, né? E principalmente a gente está participando de um evento, né, que faz parte de uma comunidade lá fora chamada Red Team Village, que é voltado à área de segurança ofensiva. Então tem um monte de projeto aí que é interessante para enviar PR, né, pull request, melhoria, isso que é legal Sim. dos projetos open source. Parabéns aí para a Aqua por abrir um espaço, né, para a comunidade e também para os projetos open source. Acho que isso é uma grande sacada, né? Convido a todos, estão todos convidados a colaborar, são todos muito bem-vindos. É isso aí. O importante é compartilhar conhecimento, compartilhar tecnologia também. Não, exatamente. Obrigado, Carol. Obrigado a todos e vamos para a próxima. Obrigada.